para a parte 2 do nosso conteúdo, onde a gente vai estar falando sobre a distribuição eletrônica das camadas. Então, a gente viu que temos 7 camadas, né? Que elas são designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. Então, a gente está vendo aqui nessa representação, né? A gente tem o núcleo, aí temos a K, L, M, N. Então, o K é a camada mais próxima ao núcleo, que é a camada mais externa, mais distante. Aí temos os níveis, a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada. Então, na camada K, cabe 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18 elétrons, na camada N, 32 elétrons, na camada O, 32 também, na camada P, 18, na camada Q, 8. A distribuição eletrônica ela refere-se ao modo como os elétrons eles estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. Segundo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos possuem no máximo 7 camadas eletrônicas que aumentam de energia no sentido de dentro para fora do núcleo. Essas 7 camadas também podem ser designadas pelas respectivas letras, né, que a gente viu, sendo que a K é a primeira, ficando mais perto do núcleo e sendo a de menor energia. Por outro lado, a camada que é a sétima, sendo a mais afastada do núcleo, a de maior energia. Então, à medida que essas camadas elas vão se afastando do núcleo, vai aumentando a sua energia, né? Visto que cada átomo possui um número atômico, quantidade de prótons no núcleo e um número diferente de elétrons, as camadas eletrônicas de cada átomo possuem energias diferentes que comportam os elétrons com aquela energia determinada. Cada uma das camadas eletrônicas elas podem comportar um diferente número máximo de elétrons. A gente viu ali no slide anterior, né? Por exemplo, a primeira das camadas comporta no máximo 2 elétrons, a segunda 8, a terceira 18. E existe uma tendência de os elétrons ocuparem camadas de energia mais baixa. Então, quando os elétrons eles estão na situação de menor energia possível, dizemos que o átomo está em seu estado fundamental. Usando técnicas experimentais adequadas, os cientistas eles determinaram a distribuição eletrônica em camadas para os átomos dos elementos químicos, ou seja, quantos elétrons há em cada um dos níveis de eletrosfera dos átomos eletricamente neutros e no estado fundamental. Então, números de camadas eletrônicas e período do elemento. É possível perceber que os elementos do primeiro período, né, H e L, ele apresentam átomos com camada eletrônica de elementos do segundo período. Então, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o fluorônio, eles apresentam átomos com 2 camadas e assim sucessivamente até os elementos do período cujos átomos têm 7 camadas. Então, concluímos, portanto, que elementos de um mesmo período apresentam átomos com igual número de camadas eletrônicas e, além disso, o número de camadas eletrônicas com elétrons é igual ao número de período do elemento na tabela periódica. Camada de valência e grupo do elemento. Então, pelos dados do esquema da página anterior, eu peguei esse slide o conteúdo do livro, gente. É possível perceber que os átomos de elementos de um mesmo grupo, família, eles apresentam em comum o número de elétrons na última camada. Os átomos de elementos do grupo 1, eles apresentam um elétron na última camada. A diferença entre a eletrosfera e seus átomos está no número de camadas. O átomo de hidrogênio, que é o primeiro período, ele tem a camada. O de lítio, que é o segundo período, 2 camadas. O de cloro, terceiro período, sódio, 3 camadas e assim sucessivamente. Os átomos dos elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada, os do grupo 13 tem 3 elétrons na última camada, os do grupo 14 tem 4 elétrons e assim por diante. Então, a camada mais externa do átomo de um elemento químico é aquela envolvida diretamente no estabelecimento de união com outros átomos. Ela é denominada camada de valência e os elétrons dessa camada são chamados de elétrons de valência. Elementos de um mesmo grupo, família, da tabela periódica têm elétrons na camada de valência, mas eles não é colocado no grupo 2. Então, são propriedades que não se assemelham às dos elétrons daquele grupo, mas sim às dos gases nobres, neônio, arcônio, críptio, xenônio, acho que é radônio, não lembro direito, RN.
Por isso, ele é considerado gás nobre e é incluído no grupo 18 da tabela periódica. A gente até vê até que nem tanto agora no nono ano, né? Vocês estão vendo só o básico, né? De Química, Física e Biologia. Mas no primeiro ano vocês vão ver a distribuição eletrônica através do modelo de Linus Pauling. Linus Pauling, que você tem as camadas, então você vai distribuir. Tipo, você tem o carbono, o número atômico é 12. Então, para você fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, até você atingir o número 12. Então, mas isso é coisa que vocês vão ver somente no primeiro ano. E para mim mostrar para vocês aqui nos slides é um pouquinho complicado.